Gente, boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, eu quero agradecer a Jesus, pela oportunidade que Ele nos dá, de estarmos aqui toda semana aprendendo um pouquinho mais e fazendo com que nossos corações se abram para os ensinamentos que aqui a gente recebe. Porque essa escola é a escola da vida. E agradecer aos mentores espirituais que também nos acolhem com todos os nossos problemas aqui, que cada um chega aqui carregado dos seus problemas. Então a espiritualidade também nos acolhe, nos dá um sustento, para que a gente possa continuar essa nossa caminhada, todos juntos, nos fortalecendo uns com os outros. Tá? Obrigada pela presença de vocês. Então eu trouxe esse tema, convivendo com o inimigo. É um tema meio forte, conviver com o inimigo. A gente sente uma coisa meio pesada, um pouco pesada. Boa noite, tudo bem? A gente sente meio pesado convivendo com o inimigo. Mas será? Alguém aqui tem inimigo? Alguém tem inimigo? Temos, né? Mas nós também somos inimigos de alguém? Vamos então nos colocar do outro lado, Que a gente também tem que reconhecer que nós também somos inimigos de alguém. Nem tudo que nós fazemos ou falamos convém para os outros. Como a Cleide acabou de falar aqui, Às vezes eu falo A, eu falo B, como ela falou, e a pessoa entende F, G. Então vamos começando aqui, o aprendizado e crescimento. O que isso quer dizer? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, no item 1. Pagar o mal com o bem. É o item 1 do Evangelho, do capítulo 12. Aí ele fala assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Mas logo abaixo tem uma outra frase: mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo, vós tornareis filhos do vosso Pai. Pois, se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa teríamos disso daí? Uma contradição, A primeira com a segunda, não é não? Mas o que nós temos que entender é que a primeira frase, ela foi dita na era passada, na era mosaica. Moisés, quando trouxe, nós já falamos uma vez aqui, que era olho por olho, dente por dente a lei mosaica. Então, quando um fazia alguma coisa, o outro revidava. Era a defesa deles naquela era. Depois passou-se para a era do Cristo. Quando Cristo veio, o que aconteceu? Ele trouxe o quê? A lei do amor, que foi ao contrário da lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Então, na lei do amor, já veio diferente. Cristo quis trazer que nós devemos amar os nossos inimigos. E naquela época mesmo, ninguém entendia o que Cristo queria dizer. Era difícil compreender isso. Como que eu vou amar meu inimigo? Como eu vou amar aquele que me odeia, aquele que me faz mal? Como eu vou amar aquele que eu odeio? Mesmo na época do Cristo, na era dele, as pessoas ainda não entendiam isso. Mas é justamente ele veio para mostrar, ele veio trazendo os ensinamentos dele para mostrar que essa era diferente, que nós tínhamos que nos modificar, nós tínhamos que aprender a lei do amor, que foi o que ele trouxe para a gente, Então, o que acontece? Quando nós temos um embate com o inimigo, nós temos que entender que aquele inimigo, ele não veio só para nos causar o mal.
nosso inimigo. E na verdade, às vezes ele não é. Ele está sendo enviado para o nosso ensinamento. Porque quando nós começamos a tornar essa fase diferente, o entendimento diferente, compreendendo que os ensinamentos do Cristo veio para isso, para fazer eu entender que o que o outro me fez, eu não tenho que achar que ele é meu inimigo. Por quê? Porque eu estou sentindo a dor. Sou eu que estou sendo magoado. É o meu coração que está doendo. Então o que acontece? Eu trato o outro como meu inimigo. Então, a gente tem que compreender isso. Muitas vezes nós compreendemos as coisas de forma errada. E por isso que nós estamos aqui, para aprender uns com os outros. Que são dentro das diferenças que eu vou compreender as coisas. Porque a vida, quando é totalmente bela, linda e maravilhosa, não tem os desafios. E são os desafios do meu dia a dia que me fazem eu aprender, eu me fortalecer. Eu me fortaleço com os meus desafios. É como você quando vai para a escola. Qual é o seu desafio? É estudar e fazer a prova para passar. Não é um desafio passar numa prova? Tirar uma nota boa? Quando a gente tira, nós conquistamos aquele desafio daquele ano que a gente estudou. É mais ou menos isso. Então nós temos que ter essa compreensão que tudo na nossa vida é um desafio para a nossa aprendizagem. Porque se a gente for olhar, que recompensa eu vou ter se eu não tiver desafio nenhum? Que recompensa eu vou ter convivendo com aqueles que só me amam ou que só eu amo? Desafio. É tudo muito bom, porque quando eu faço, o outro está sempre dizendo sim. Quando eu falo, ele também está dizendo sim. E vice-versa, quando ele fala, eu digo sim, então nós estamos sempre de braços dados, caminhando na mesma trilha, sem desafio nenhum. Que recompensa eu vou ter dos desafios que são colocados para mim? Por que esses desafios são colocados para nós? Nós temos um livrinho lá em cima, né? Porque quem está aqui sabe que nós encarnamos novamente, nós tivemos várias vidas. Então eu tenho um livrinho que está lá em cima. Antes de eu vir, aquele livrinho foi mostrado para mim. Então eu quero explicar isso aqui de uma forma bem simples, para que a gente possa compreender cada passo que nós damos aqui na Terra. Quando foi para mim vir aqui, aí aquele livrinho estava ali, ó. Você tem esse defeito, este. Você vai para a Terra, obviamente que não é meia dúzia não, viu? São muitos. Porque nós não somos bonzinhos não, por isso que nós estamos aqui. Né? Se nós fôssemos bonzinhos, nós estaríamos ou lá em cima ou em outros mundos regenerados já, né? Então, ali está tudo escrito, olha, esses serão os seus desafios. Uns têm mais, outros têm menos desafios. Aí, nós chegamos aqui sabendo que nós temos nossos desafios. Então, a nossa luta no nosso dia a dia, quando nós temos esses embates, nós temos que trabalhar para quê? Tentar passar por cima dessas pedras do nosso caminho com mais força, para que a gente possa, não é fácil, é difícil, mas a gente tem que manter o equilíbrio. E o que faz a gente manter o equilíbrio? É justamente isso aqui, ó. Ou aqui, ou numa igreja católica, ou numa evangélica, onde você queira ir, naquele lugar que te faz você compreender o porquê que você está aqui. Então, quando você consegue passar por um desafio, é muito bom, né? Porque aquele desafio já vai ser riscado no seu livrinho que está lá em cima. Ele vai ser riscado. Então, eu tirei uma nota 100% naquele desafio. Então, essa é a nossa vida. Só que, o que acontece também? Nós trazemos um caminhão de peso.
quando chegamos aqui, nós trouxemos tudo isso e nós encontramos aqui, às vezes, outros problemas que muitas vezes nós mesmos fizemos, né? Nós mesmos conseguimos trazer mais problemas para as nossas vidas através das nossas escolhas. E aí a gente começa a ter mais desafios ainda para lidar com ele. E dentro disso daqui, gente, cada pessoa tem um modo de ser de vida. Cada pessoa tem um entendimento. E muitas vezes o que é pesado para um não é para o outro. E vice-versa. Né? Mas, passando aqui um pouquinho para frente, nós vamos lidar muito com o nosso interior. Nosso interior, ele é tudo que nós somos. É o nosso espírito, é o nosso interior. São as nossas alegrias, as nossas mágoas, porque quando nós viemos, nós trazemos mágoas de lá, mas nós trazemos alegrias também. Nós não somos só ruins, não. Nós não somos só pecadores. Nós também temos o nosso lado bom. Graças a Deus, né? Não somos de todo mal. Então o que acontece? Quando nós, olha aquela foto, ali somos nós. Quando nós estamos angustiados, quando alguém faz algo para nós, ou quando nós até fazemos algo para alguém e machucamos outra pessoa, nós ficamos com rancor dentro da gente. E aquele rancor se transforma às vezes em ódio. E aquilo vai remoendo a gente. E quando esse ódio começa a remoer, nós ligamos o nosso sentimento com a nossa mente, maquiando uma vingança, nem que seja uma palavra. Eu fico maquiando aquilo. E aquele ressentimento cresce dentro de mim. E quando eu não consigo lidar com tudo isso, antes do ressentimento eu tenho duelo, que é aquilo que eu quero devolver para a pessoa. E quando eu não consigo, eu fico ressentindo tudo aquilo. E muitas vezes isso se torna o quê? Uma depressão. Nós nos angustiamos. Nós judiamos de nós mesmos. E isso é muito difícil. Muito difícil lidar com tudo isso. Então, a gente às vezes trabalha muito dentro de nós, a gente frequenta uma casa de oração para nos fortalecer, mas muitas vezes a gente não consegue carregar aquele caminhão pesado, onde uma nuvem escura às vezes está sobre a nossa cabeça. Nós vamos deixando aquilo, trabalhando aquele mal-estar dentro de nós. Então nós temos que justamente fazer o contrário, vamos trabalhar. Porque o que acontece? Existem alguns ditos populares. O que acontece com isso? Olha como nós somos. Quando nós estamos nesse turbilhão dentro da gente. Quando alguém faz algo pra gente, que a gente sente aquela pontada, né? Aquele mal dentro de nós, que machuca, que dói. Quem nunca ouviu falar assim? Uma vingança. É um prato que se come frio. Alguém já ouviu falar nessa frase? Né? É um prato que se come frio. Olha como nós somos maldosos ainda. Quando não, o mundo dá voltas no nosso íntimo. O mundo dá voltas. Lá na frente, a pessoa vai pagar o dela. Aqui se faz, aqui se paga. Mesmo que eu não faça para ele, mas ele vai pagar. Ele vai pagar o mal que ele fez. Não é assim que a gente sente dentro de nós? Às vezes a gente tem coragem de falar, mas no íntimo a gente sente. Então nós precisamos conhecer a nós mesmos. Um dia da caça, outro de caçador. Legal, né? Olha o quanto
nós ainda temos enraigados dentro do nosso coração. Quanto mal a gente ainda deseja para o outro. E o último que eu achei o mais forte de todos: a justiça divina não falha. Sabe por que eu achei fortíssimo esse outro? Esse último? A justiça divina. Quem diz que Deus é maldoso? Deus é maldoso, gente? Deus é toda pureza, toda bondade, todo amor. Jamais Deus vai se deixar se vingar de alguém. Jamais. Porque quando eu não faço, eu acho que o outro vai fazer por mim. Mas Deus é amor. Deus vai fazer com quê? O que Deus quer quando nós erramos dessa forma? Deus quer que a gente reconheça que o outro precisa de ajuda. Sabe por quê? Nem todos têm oportunidade, às vezes, que nós estamos tendo de estar dentro de uma casa, aprendendo sobre as leis divinas dele, sobre o amor que o Cristo trouxe para a gente, mas nós somos teimosos. Eu gosto muito de trabalhar e estudar sobre eu me conhecer, o meu íntimo, sobre reforma íntima. Eu gosto muito disso, porque é isso que nos modifica no dia a dia, é isso que nos ensina a mudar, às vezes, o nosso modo de ser, o nosso caminho, a nossa trajetória. Porque nós somos teimosos, não somos? A gente é muito teimoso, a gente acha que o que a gente está querendo é o que tem que ser feito. Porque assim, eu não tenho que comer o que eu quero, eu tenho que comer o que eu preciso. Mais ou menos isso. Né? Então eu tenho que compreender justamente isso. Mudando um pouquinho aqui para frente. Depois de todo esse turbilhão, toda essa angústia, de tudo que eu trabalhei de ruim dentro de mim, eu tenho que aprender o quê? Buscar a reconciliação. A dificuldade de perdoar está muitas vezes ligada ao nosso orgulho. Então, muitas vezes eu tenho orgulho de perdoar. Eu sou orgulhosa. Eu não quero dar o braço a torcer. Então, a minha vaidade e o meu orgulho eu ponho em primeiro lugar. E nem sempre isso é bom. Na verdade, nunca foi bom o meu orgulho. Eu tenho que ser simples, eu tenho que ser humilde. A minha humildade tem que estar em primeiro lugar. E nós estamos aqui na escola da vida justamente para aprender isso. Como lidar com a reconciliação? Não guardando ódio, não guardando rancor ou desejo de vingança. Temos inimigos visíveis e invisíveis. Falando sobre não guardar ódio, eu vou trazer uma história para vocês aqui agora. É uma história verídica, de uma família. Eu estou tomando a liberdade sem dar nomes aos bois, vamos dizer assim. Dois irmãos, o número 1 e o número 2, prestem atenção, 1 e 2. Esses dois irmãos, eles eram sócios de uma empresa. Um deles, por motivos sabemos qual lá, né? Veio com uma ganância maior que o outro. A ganância foi tanta que o irmão 2, mais ganancioso, ele roubou o irmão 1. Ele roubou. E aí, quando a família soube, quando o irmão 1 soube do irmão 2, os funcionários contaram para ele. Olha, seu irmão está levando coisa sua. Inclusive levou um carro. Bom, o que vocês acham que aconteceu? Uma separação na família, né? De raiva, de ódio. Como vocês acham que a família do irmão se sentiu? Com raiva, com ódio, com rancor. Não queria mais ver o irmão 2.
anos de separação. Anos. E vou dizer para vocês, vocês acham que alguém da família não pensou naqueles ditos populares lá atrás? Com certeza deve ter pensado. Né? Porque a coisa foi tão grande, a mágoa foi tão grande, que a família pensou nos ditos populares, sim, com certeza. Mas um dia, o irmão 2 caiu no fundo do poço. A vida levou, né? Ele heredou por outros caminhos e ele caiu no fundo do poço. Aí alguém da família dele, lá do outro lado, chegou e falou para o irmão 1, olha, eu preciso de ajuda porque eu não estou conseguindo socorrer tal pessoa. O irmão 2, não estou conseguindo socorrer ele, ele está no fundo do poço. O que o irmão 1 fez? Deixou as mágoas, o rancor de lado, socorreu. Socorreu esse irmão, estendeu a mão, mas nunca perguntou o porquê que ele cometeu aqueles atos contra ele. Nunca perguntei, por que você fez isso para mim? Deixou para trás. Isso foi um ato de reconciliação. Deixou o rancor de lado. Né, o irmão? Ajudou. Mas o restante da família falou assim, boa noite, tudo bem? Falou assim, olha, tudo bem, você aceitou ajudá-lo, mas eu não quero amizade com ele. Posso encontrar, conversar, cumprimentar, mas não quero ele da minha casa, não quero liberdade com ele. O irmão falou, tudo bem, não precisa. Mas, só que ele foi ajudado, mas de uma certa forma ele ficou de lado. A família não chamava ele, a família não ajudava, não tinha mais aquele vínculo familiar. Aí o irmão uma vez falou assim, eu vou convidar o meu irmão para passar uma semana na minha casa, no Natal e Ano Novo, porque ele está sozinho. Levou o irmão para casa dele. E foi uma grande satisfação, né, que a gente ficou sabendo dessa história. Foi ótimo, foi muita alegria. Porque o irmão 2 se sentiu tão acolhido por aquela família, tão abraçado, que aí ficou todo mundo assim, olha, que história, que lição que serviu pra gente ver um acontecimento desse. Então, muitas vezes nós precisamos deixar de lado nossas mágoas, nossos rancores, nossos ódios, que nós guardamos no peito, para poder abrir para o amor se expandir, porque nós estamos aqui para isso, para expandir o nosso amor, expandir a benevolência entre tudo e entre todos. A gente precisa disso, a gente precisa acolher o irmão, porque foi o que eu falei, nem todos têm a mesma oportunidade que nós estamos tendo, de poder vir para uma casa de oração, de poder compreender os ensinamentos do Cristo, compreender o que o Cristo está nos pondo todos os dias à prova. Por que essas provas? Porque eu estou precisando passar por elas, eu estou precisando aprender em cima delas. É fácil? Não. Cristo também nunca falou que sempre é fácil. Mas será que nós também, nos nossos percalços da vida, nós não temos erros? Nós não cometemos erros? Onde as pessoas, que às vezes nós julgamos como nossos inimigos, causam algum problema para nós? Será que nós não fomos culpados de alguma coisa? Às
vezes nós somos culpados nessa vida, mas em vidas passadas. Por isso nós temos inimigos visíveis e invisíveis. Né? Então, gente, é difícil, tudo isso é muito difícil. Quando nós estamos dentro de uma religião, a religião nos acolhe. Só que nós também, às vezes, achamos que nós estamos blindados. A religião vai me salvar, nada de mal vai acontecer, eu não vou ficar doente, porque a minha religião me abraça. Gente, nós não somos blindados em religião nenhuma. A única pessoa que pode nos blindar somos nós, com as nossas atitudes, com os nossos atos, como nós estamos andando, né, na nossa caminhada. Nós estamos procurando ajudar o nosso próximo. Porque o ajudar o próximo não é dar um copo de água, uma cesta básica, não é só isso. Ajudar o próximo é você dar uma mão, sentar do lado de uma pessoa, conversar. Às vezes nós não temos condição de conversar, a pessoa às vezes está com um problema grande, e nós não conseguimos dar um conselho. Porque às vezes nós também nos emocionamos com o problema do outro e muitas vezes nós não conseguimos ajudar. Mas nós conseguimos abraçar, nós conseguimos dar o nosso ombro para aquele irmão de compartilhar com a gente, fazer uma visita, tomar um café com a pessoa, mesmo que não falamos nada. Não precisamos falar às vezes. Às vezes só um olhar de carinho, da energia que a gente transmite para o outro, ela é muito valiosa. Né? Então, inimigos desencarnados. Sabemos que a maldade não é estado permanente dos homens. Isso é uma imperfeição momentânea. Então nós sabemos que nós somos imperfeitos. Mas que isso também é momentâneo. Porque nós precisamos nos melhorar, nós precisamos nos corrigir. E quando isso acontece, nós estamos nos desvencilhando das nossas imperfeições. Aos pouquinhos a gente vai se desvencilhando das imperfeições. E essas imperfeições, nós já trouxemos elas, às vezes, de outras vidas. Sabe-se que a morte não liberta, senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo por seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Então, em outras vidas, nós também criamos inimigos. Aí, de repente, nós encarnamos. O nosso inimigo ficou no plano espiritual. E isso, ele vem à nossa procura, porque ele quer duelar com a gente. Mas nós não enxergamos isso. Então nós sabemos que nós às vezes estamos em um estado elevado de energia, de bons pensamentos, como nós também baixamos a nossa guarda, nossa energia está lá embaixo, porque nossos pensamentos às vezes são ruins, são maus. E aí esses irmãos que ficaram do outro lado, que ainda se acham nossos inimigos, que querem se vingar da gente, eles atuam sobre nossos amigos, sobre um irmão, sobre pai, sobre tio, colega de trabalho. Para quê? Para nos criticar, para falar às vezes, para que a gente às vezes fale coisas que não gosta e onde nós às vezes terminamos arrumando inimigos. Então tanto os outros podem nos ferir dessa forma, como quando nós também baixamos nossa guarda, esse inimigo se aproveita dos nossos momentos para poder fazer a gente cometer erros contra pessoas que nós gostamos e que depois se sentem chateadas com a gente. Vocês já perceberam que às vezes
faz alguma coisa, você fala alguma coisa, você fala, nossa, por que eu falei aquilo? Não devia ter falado daquele jeito, por que será? Muitas influências que nós estamos sujeitos. E a gente que está na espiritualidade, dentro da doutrina, que a gente aprende isso, a gente sabe que isso é o que mais atua na gente, em todos os momentos. Então nós temos que tomar muito cuidado com todas essas influências, né? Aí, gente, se alguém nos bate na face direita, oferece-lhe a outra. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente lá atrás, né? Dos primórdios, na época mosaica. Dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo, na era do Cristo, não resistai ao mal que se quer fazer-vos. Se alguém vos bater na face direita, oferece-lhe a outra. Devolver ao mal o bem. Isso não quer dizer que eu tenho que aceitar todo o mal que me façam. Eu preciso me defender também. Eu não posso deixar que o outro acabe comigo. Eu tenho que me defender, mas não com ódio, com rancor. Eu tenho que aprender a me defender. De uma forma como? Eu não posso virar o rosto e falar, você bateu aqui, bate aqui também. Não, não é isso. É figurativo. O que o Cristo quiser é figurativo. Que eu tenho que devolver para ele de outra forma. Gente, presta atenção. Quantas vezes a gente viu lá fora, vocês estão cansados de ver em noticiários aí. Alguém de repente deu uma fechada numa pessoa, a pessoa vai atrás da outra para tirar satisfação. Por quê? E muitas vezes isso chega ao extremo. Quantas vidas foram perdidas aí por causa disso? Não tinha essa necessidade. Meu irmão, desculpa. Muitas vezes foi um erro. Quantas vezes nós erramos? Quem aqui é perfeito e não erra? Quantas vezes nós erramos? Garanto que ninguém nunca fechou ninguém por querer aqui. Não, vou fechar aquele cara ali, não conheço ele, vou fechar. Isso não existe. Então nós temos que tomar cuidado também. Até no sentido da gente se defender, né? Contra esses impasses que a gente cruza no nosso caminho. Para que a gente possa saber se desvencilhar de tudo isso. Alguém falou bruscamente com você? Tudo bem, meu amigo. A gente, vamos se acalmar, vamos tomar um café, vamos bater um papo. A gente não está aqui para brigar, não está para discutir. Vamos harmonizar as situações. Quantas discussões já foram harmonizadas também? A gente não pode falar que foi só maltratada, só chegada ao extremo. Existem pessoas que têm a capacidade de harmonizar às vezes. Inclusive, essa semana eu estava vendo uns vídeos, e um vídeo que eu acho que até vocês já viram na televisão, foi nos Estados Unidos, notícia que uma pessoa, um rapaz entrou numa escola, né, atirou, matou um monte de criança, né? Isso daí já tem um tempo atrás. Matou várias crianças. Então, quando chegou no dia da audiência, olha o ódio da gente, o ódio das pessoas. Os pais das crianças que morreram, todos receberam aquela pessoa com muito ódio, muito rancor, né? Falando, isso o vídeo estava mostrando, o rapaz estava contando como que foi. Xingando, eu quero ver você sofrer como eu estou sofrendo com a perda do meu filho, que era o amor da minha vida. Você acabou com a minha família. E ali, imagina, uma troca de ódio de um lado e o assassino do outro. Então era ódio dos dois lados ali. Teve um pai que chegou ali para aquele rapaz e falou assim, olha, não, Jason,
eu não te conheço. Eu não sei por qual motivo que você cometeu aquele ato. Você tirou de mim a coisa mais preciosa que eu tinha. Nossas vidas simplesmente se transformaram com essa dor. Mas eu vou te falar uma coisa, eu te perdoo. Porque eu não sei qual foi o seu motivo. Eu perdoo pelo que você fez, por ter tirado meu filho de mim. Gente, aquele rapaz desmoronou e chorou. Ele chorou o que cometeu o ato. Porque enquanto estava o embate da raiva, do ódio entre, os que sofreram a perda e ele que cometeu aquele ato, ali estava uma briga de ódio. Mas quando o outro veio e jogou sobre ele o bálsamo do amor, transformou ele. Ele na hora chorou, desmoronou. Ele perdeu o caminho da raiva. Ele perdeu o caminho do ódio. E ele abaixou a cabeça e aceitou o que tinha que ser feito. Então, para vocês verem como o amor transforma até quem tem o maior ódio dentro do seu coração. Então, nós temos que aprender a justamente fazer isso. Não é dar o outro lado para apanhar, mas dar o lado do amor, da reconciliação, fazer com que o outro entenda que o caminho nunca é só de raiva, de ódio. Nós temos que seguir um caminho diferente, porque ele nos faz bem. Aí no nosso livrinho lá em cima, ó, mais uma etapa arriscadinha, que eu tirei 10 naquela prova. Estou passando um pouquinho para frente aqui, ó. Desejar o bem do outro, praticando a caridade moral, que envolve o perdão, a compaixão e o desejo de ajudar, sem esperar nada em troca. Porque quando a gente comete um ato de amor com alguém, a gente faz uma caridade, tem que ser de coração, tem que ser de espontânea vontade. Eu não posso querer nada em troca, nem de Deus. Por que eu vou querer algo em troca de Deus se Ele já está me dando tudo? Ele está me dando todas as ferramentas para eu conseguir caminhar e lutar? Ele está me dando as ferramentas. E eu tenho que aprender a lidar com essas ferramentas. Isso significa não guardar rancor ou desejar vingança. Abster-se de prejudicar e alegrar-se com as conquistas alheias. A prática se baseia no princípio de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Como que eu reconheço quando eu estou magoando alguém? Essa é uma prática que eu gosto muito. E é algo que a gente precisa aprender a fazer. Que é um modo de nos ajudar a caminhar pelo bom caminho. Vamos nos colocar no lugar do outro. Toda vez que a gente tiver que conversar, fazer alguma coisa para alguém, olha, eu preciso falar isso para fulano, eu preciso conversar aquilo com ciclano. Como que eu vou falar? Eu falo para mim mesmo. Como eu vou receber aquilo? Se fosse a outra pessoa falando para mim, como que eu vou receber aquilo? Eu vou gostar de ouvir daquele jeito, daquela forma?
Esse é um modo da gente começar a treinar, para aprender como que eu estou lidando com o outro. Porque nós às vezes falamos coisas que magoamos as pessoas sem querer, porque nós nunca estamos nos colocando no lugar do outro. Nós estamos sempre nos colocando no nosso lugar, com o nosso egoísmo, achando que o que a gente quer e o que a gente pensa é certo. Mas nem sempre o que eu quero é o que eu preciso. Né? Então é um pouco difícil. E dentro de tudo isso, quando nós caminhamos dessa forma, tentando sempre fazer o melhor, dar o nosso melhor, nós estamos praticando a caridade. Porque a caridade não é só com os outros, não. Nós vamos estar praticando a caridade com a gente também. Eu vou estar praticando a caridade comigo também. Porque como nós falamos no começo, né? Eu tenho os inimigos, mas eu também sou um inimigo. Então, eu posso ser o meu próprio inimigo. Muitas vezes eu sou o meu inimigo. Eu estou agindo de forma errada para me prejudicar. E quando eu faço isso, eu estou sendo meu inimigo. Então, na prática da caridade, vamos nos colocar sempre no lugar do outro, como eu acabei de falar, e reconhecer que todos estão em processo de evolução e são passíveis de erros, compreendendo suas dificuldades e fraquezas. Temos que compreender que cada um de nós estamos no processo de evolução. Todos nós temos fraquezas e erramos. Então nós não podemos dizer, eu sou forte, eu consigo. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já perceberam que tem pessoas que às vezes tem um problema pequeno, mas aquele problema, para ela, não é pequeno. Aquele problema para ela é um caminhão que ela carrega nas costas. Ela não consegue trabalhar aquilo. E aí é onde entra a caridade. O nosso apoio, como eu falei aquela hora, de poder estar do lado das pessoas. Um pequenino problema, às vezes a pessoa não consegue se desvencilhar dele. Compensação, tem outras que têm problemas enormes, grandes, que às vezes você olha e fala, como que aquela pessoa está conseguindo lidar com aquilo? E a gente vê, olha para ela e fala, eu acho que ela se faz de forte. Não, gente. Ela não é se fazendo de forte. Ela está se abastecendo de energia para que aquele caminhão não tome conta das energias dela. Então ela está praticando a caridade até com ela mesma. Porque da mesma forma que nós nos tornamos nossos inimigos, nós também nos tornamos nossos amigos. Porque da mesma forma que eu trago de outras encarnações as minhas imperfeições, o peso dos meus erros, eu também trago a minha bondade, a minha alegria. Que é justamente o que me fortalece às vezes nesse turbilhão da minha vida terrena aqui, da minha vida física. Porque é a vida que eu preciso completar em cima dos meus erros, trazendo os meus acertos. Então, todos nós temos dificuldades e fraquezas. O que nós precisamos é compreender que nós somos, hoje aqui, pessoas no mundo físico. E que aqui nós temos uma grande dificuldade de lidar com nossos problemas. Mas que nós sempre teremos amigos do nosso lado que vão nos ajudar. Às vezes, pessoas que a gente menos espera são aquelas que vão estar do nosso lado, são aquelas que vão abrir os braços, colocar
fazer isso. Mas às vezes nós temos isso aqui, ó. Uma casa que nos acolhe. A espiritualidade que nos acolhe. Nós temos que entender que o quê? Quando nós, à noite, colocamos a nossa cabeça no travesseiro, nós temos que pedir para Jesus, para a espiritualidade, para o nosso mentor espiritual, o nosso anjo, guardião, como você chame como quiser, que estejam conosco, nos iluminando nos nossos passos, que nós tenhamos o discernimento das nossas escolhas, dos nossos caminhos, porque o caminho quem escolhe somos nós. Nenhum anjo vai chegar para a gente e falar, segue esse caminho aqui, não vai por aí, não. A escolha é minha do caminho que eu vou seguir. Mas quando nós buscamos essa força, buscamos essa luz, nós teremos a força do discernimento para poder fazer as nossas escolhas. Seja compreensivo. Evite julgar ou acusar, buscando sempre a compreensão e o respeito pelos direitos do próximo. O próximo tem o mesmo direito que eu. Então vamos tentar ser compreensivos, até com o erro do outro, porque é difícil. Quando nós erramos, nós gostaríamos que alguém compreendesse, às vezes, o que a gente está sentindo. Mas nós também temos que compreender o que o outro sente. Abstenha-se de prejudicar, através de palavras ou atos. Evite tudo aquilo que possa prejudicar o outro. Então vamos tentar fazer o melhor de nós, sempre nos colocando sempre no lugar do outro, para saber o que o outro sentiria no nosso lugar, quando a gente está num trabalho de evolução, que é o que nós estamos fazendo aqui. Porque eu sempre falo, nós não estamos aqui para passear, não. Nós não viemos para a Terra para trabalhar, estudar, formar família e adquirir bens materiais. Não, nós não viemos aqui para isso. É óbvio que nós viemos construir família, viemos trabalhar, mas dentro de todo esse caminho de estudo, de trabalho, de família, é dentro dos preceitos de Deus, dos preceitos de Deus. É dentro do caminho da luz e da verdade para o nosso conhecimento e para os nossos acertos. Alegre-se com o bem alheio. Sinta-se feliz pelas conquistas do próximo, em vez de se sentir aborrecido. Muitas vezes a gente se sente aborrecido porque fala assim, nossa, eu estudo, eu trabalho, eu estou dentro de uma casa de oração, eu estou aprendendo o máximo que eu posso, estou me dedicando ao melhor de mim, dando o melhor de mim. E sempre uma pedra no meu caminho. E eu vejo alguém que tem conquistas fáceis. Como que pode ser isso, né? A gente vai pensar, né? Por quê? Gente, nós viemos com o nosso caderninho, não se esqueçam. Meu caderninho às vezes é pesado. Meu caderninho não tem tanta coisa boa. Como o outro conquistou, não me interessa. Não quero saber. Eu tenho que ficar feliz porque ele conquistou. Foi uma conquista dele, então ele conquistou. Como eu não sei, nem quero saber, não me interessa. Eu não estou aqui para julgar a conquista do outro. Eu estou aqui para parabenizá-lo. Se eu não conseguir, é porque não era para mim conseguir. Às vezes eu não trilhei o caminho certo também para conseguir. Então eu não posso culpar Deus por aquilo que eu não conquistei. Porque o caminho que ele escolheu fui eu. Busque motivos de compaixão. Entenda que todos são irmãos e estão em uma jornada de evolução. Como falei na outro slide, nós estamos aqui para evoluir. Tudo isso
isso aqui é uma escola. Nós estamos na escola da vida. E é ela que nos ensina a nossa caminhada. É ela que vai fazer com que a gente passe por tantos percalços. É onde nós vamos trabalhar uma pedra no nosso caminho da nossa vida. Nós vamos tentar trabalhar da melhor forma possível para passar por cima daquela pedra sem nos machucar e sem machucar ninguém. É o mais importante. Eu não posso machucar o outro para eu me livrar do peso daquilo. O peso é meu, eu não posso jogar nas costas do outro. Então eu tenho que tentar me livrar daquilo da melhor forma possível, agindo corretamente, fazendo o melhor de mim. Ok? Bom, agora nós estamos no final, finalizando aqui o nosso estudo, que eu falo que é mais um estudo, né? Perdoe sem ressentimentos. Sempre. Aprendam a perdoar. Não guarde ódio ou rancor nos seus corações. Não guarde. Ele faz mal. Inclusive, se transforma em doenças para o nosso espírito, que depois vem para o nosso corpo material, e vai para o nosso perispírito, e depois para o nosso corpo material. Então, prestem muita atenção naquilo que guardamos dentro do coração. Mas perdoe os erros alheios com serenidade. E quando nós pedimos ajuda para o alto, é essa luz que está aí que vem sobre nós. De verdade. Nós não enxergamos, mas é essa luz que nós recebemos. E nossas mãos têm que estar sempre estendidas para perdão. Então essa é a finalização. Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo. Só para fechar aqui nesses 2 minutinhos que faltam. Quando eu morava em São Paulo, uma vez, eu estava meio atormentada, mesmo trabalhando na casa, mas algumas coisas eu estava precisando. Dentro de mim eu senti uma necessidade, uma coisa assim que eu estava necessitada. E uma noite eu comecei a orar na cama. E quando eu percebi uma luz azul em cima de mim. Eu falei, eu acho que eu estou vendo coisa. Eu abri um pouquinho o olho, ó. A minha desconfiança na hora também, né? Peguei, abri um pouquinho o olho assim, deitada na cama. Gente, era uma luz tão grande que vinha em cima de mim, que eu senti aquilo assim, me iluminou meu corpo na cama de azul claro. Eu nunca esqueço disso. Eu guardo essa imagem até hoje. Mas eu agradeci tanto aquele dia, tanto naquela noite, aquela luz que eu recebi, que foi uma coisa maravilhosa. Aquilo me deu tanta força que no dia seguinte, quando eu levantei, eu achei que eu era outra. Eu não sentia angústia dentro de mim, que às vezes eu nem sabia o porquê que eu estava daquele jeito. Mas o porquê? São rancores que a gente guarda dentro da gente. E às vezes aquele ressentimento fica remoído. E aquela luz veio, naquela ajuda que eu pedi, com tanta sinceridade, com tanto amor no coração, que eu recebi. Então eu falo, a gente recebe aquilo que a gente faz. Então quando a gente abre o nosso coração para o amor, compreendendo que tudo que vem lá de cima vem para o nosso bem, e nós temos que abraçar e reconhecer que eles estão nos dando a oportunidade de poder lidar com tudo isso. E quando a gente recebe, você fala, nossa, eu consegui uma conquista. Às vezes você fala, eu consegui uma coisa que foi tão... Não conquista material, não. Isso é irrelevante. Mas uma conquista em família, uma conquista de um filho, de poder afagar alguém, de poder ajudar alguém. Você fala, nossa, como isso é bom, como isso traz paz dentro do coração da gente. E que a gente possa levar essa imagem do perdão das mãos dadas e dessa luz que vai nos iluminar. Uma boa noite para vocês.